Bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje terça-feira, né? Mais uma aula, graças a Deus aí, né? Nós vamos entrar hoje em história. Nós teremos história, português, né? E matemática. Hoje nós vamos ter matemática também. Lembra que eu falei ontem que tem algumas alterações? Então, hoje nós vamos entrar em símbolos da República Brasileira. Prof, o que será que é isso? Então, vou explicar para vocês. Ontem, na aula de artes, vocês escolheram uma das 12 bandeiras e desenharam ali. É um linkzinho já do que a gente vai aprender hoje em história. Aqui na aula de história, fala assim, os símbolos nacionais e a república. Os lucros no fim do século XIX, né, as cidades brasileiras cresciam muito rapidamente. Então, no final do século XIX, as cidades começaram a se destacar muito no crescimento. Os lucros de produção e exportação do café facilitaram a chegada da tecnologia europeia ao Brasil, modernizando as cidades, trazendo inovações, entre elas a luz elétrica, as ferrovias, os bondes, a expansão de escolas, faculdades, hospitais, indústrias e estabelecimentos comerciais. As cidades, né, que mais se desenvolveram nessa época foi o Rio de Janeiro e São Paulo. Foram as que mais foram beneficiadas com isso, porque eles tinham grande quantidade de terras onde eles plantavam café ali, né? E o desenvolvimento deles econômico foi muito maior, porque eles se desenvolveram mais nessa parte do plantio do café ali, certo? Então, ali embaixo tem uma conversação, né, entre os coronéis ali, né, enquanto isso, numa fazenda de café do interior de São Paulo, né, eles conversando, né, na página 67 tá escrito assim, ó, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi a pessoa principal, foi quando ele fez com que o Brasil virasse república. O Marechal Deodoro da Fonseca, respaldado pelos militares, né, descontentes com o Império, no caso, né, e disposto a apoiar uma nova forma de governo, declarou dia 15 de novembro de 1889 que a partir dessa data o Brasil seria uma república. Professor, o que é república? Gente, o Brasil era uma monarquia onde ele era governado por rei, rainha e por seus descendentes. A partir desse momento, dia 15 de novembro de 1889, o Brasil passou a ser uma república. E essa república, ele foi presidido por presidentes. A partir de então, teve as eleições, né? Lembra que a gente viu no capítulo anterior que quem podia se candidatar. O Brasil, então, se tornou república. Então, de 4 em 4 anos, as pessoas vão nas urnas e votam o seu presidente. Então, foi a partir daí que ele virou república. Foi quem é que declarou república? Foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E a partir de então, o Brasil virou república ali. Na número 1 tá escrito assim, ó, complete a tabela comparando as duas formas de governo, usando as informações que você viu no bimestre passado, da página 83, no livro anterior. Mas eu vou ajudar vocês aí. Monarquia, tá? O que era monarquia? Quando era governado, qual era a função do principal governante? O rei ou a rainha, o imperador ou a imperatriz era quem governava, certo? Como ele era escolhido? Ele era escolhido por ser herdeiro, né? Por exemplo, o rei tá lá, chegou, faleceu o rei. Então, o familiar, né? O mais próximo, né? Ele era o seu sucessor, seja o filho, né? Ele era o sucessor, ele era de família, pai para filho, né? Por quanto tempo ele governava? Ele governava até ele morrer ou ele renunciar. Então, ele governava até os últimos dias dele de vida ou se ele renunciasse, né? E na República de 1889 até hoje, quem é que governa? O presidente. Por quem? Como? Como que ele é escolhido? Por meio de voto, gente. A pessoa vai lá e vota no presidente, certo? E em quanto tempo, né, ele governa? Ele por 4 anos, ou seja, é escolhido um presidente, por 4 anos ele vai governar. Se ele se candidatar de novo e o povo votar nele de novo, ele pode ser eleito de novo, certo? Ele pode ser eleito sem problema nenhum, por mais de um mandato, tá? Na 2, o que significa pátria para você?
Pátria, o que que significa, certo? E vocês vão ter que dar uma pesquisadinha ali na página 68, tem mais ou menos dizendo o que que é pátria. Pátria quer dizer da onde a gente vem, nossas origens, a terra da onde a gente mora, certo? A palavra pátria procede do antigo latim pater, que significa pai. A partir desse termo desenvolveu-se a palavra patrício, aplicada aos descendentes dos primeiros habitantes de Roma, os quais tinham prestígio social, pois possuíam as melhores terras. Pátria também é uma referência à terra natal, a terra da onde a gente vem, certo? Terra de origem de alguém, dos seus antepassados ou lugar onde a pessoa nasceu. Aí tem, então, uma nota de R$5, tá? Que quer dizer o que é uma esfinge, a representação de uma pessoa numa moeda ou medalha, pintura ou escultura, né? E ali tem uma moça, uma senhora sentada, uma pintura, né, dela ali. Então, ali no número 3 está perguntando: compare a mulher retratada na pintura Alegoria da República de Manuel Lopes Rodrigues com a esfinge impressa nas cédulas de real, ou seja, a esfinge ali da nota de R$5. O que há de semelhança entre as imagens, né? A imagem da mulher, por exemplo, gente, tem uma touca, né, uma touca vermelha, além de folhas de louro postas com enfeites na cabeça, né? E ali da esfinge também tem folhas de louro postas em volta da cabeça, mas a da mulher tem uma touca, certo? Na B, pesquise e descubra o significado dessa semelhança. A letra B vocês não precisam fazer, tá bom? Não façam a letra B, não precisa fazer a pesquisa, tá? E na 69, aqui está a nossa bandeira atual do Brasil. Vocês todos conhecem, com certeza, né? A atual bandeira nacional brasileira surgiu em 19 de novembro de 1889, 4 dias depois que o Brasil foi declarado república, né? Porque ele foi declarado dia 15 de novembro república e no dia 19 foi, então, feita, né, mostrado para o povo a bandeira. Ela é considerada o símbolo máximo da nação, isso aqui representa a nossa nação. Ali no Investigue está escrito assim, ó: faça uma pesquisa sobre a bandeira brasileira e responda o que representa. As cores verde e amarela. Gente, o que as cores verdes e amarelas estão sendo representadas? A cor verde representa as matas, florestas do Brasil. A cor amarela representa o ouro, ambos símbolos das riquezas naturais do nosso país, tá? O círculo azul e as estrelas representam o céu do Rio de Janeiro. Na noite de 15 de novembro, com as estrelas devidamente posicionadas, tal como vistas naquela data, incluindo o Cruzeiro do Sul, a bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os 20 estados que formam o território brasileiro, mais o Distrito Federal. Atualmente, a bandeira possui 27 estrelas, que representam os estados atuais. A lei garante que cada outros estados federados sejam criados, as respectivas estrelas também serão acrescentadas à bandeira. Ou seja, cada estado que tem dentro do nosso Brasil é representado por uma estrelinha, né? É representado uma estrelinha. Então, essas estrelas ali que representam dentro da nossa bandeira, representam os estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, todos os estados estão representados pelas estrelas. Verifique se existem estrelas nas bandeiras estaduais brasileiras ou de outros países. A número 2 vocês não precisam fazer, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí na nossa aula Zoom a gente conversa, tá bom? Beijo, beijo, até a